Olá, muito boa tarde. Chegou aquela hora que eu disse, você pode participar. Participa, @Política Dinâmica Oficial, participa, @Marcos Mello aqui, porque a gente está recebendo com muita satisfação, mais uma vez aqui no nosso programa, Ismael Silva, secretário municipal de Educação e também vereador da nossa capital. Ismael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os telespectadores do Política Dinâmica, né? 10 anos de Política Dinâmica, 10 anos, né? rapaz, passa no instante. Simbólica. E eu faço, É, eu tenho que dizer que eu faço parte dessa trajetória como entrevistado, né? Tive a oportunidade de ser entrevistado bem no início do Política é Dinâmica, verdade. né? E ainda não tinha nem mandato de Não, tu vereador, era o viu? suplente Suplente que que trabalha. trabalhava. Era. Então é um prazer estar aqui, trazendo informações também acerca da educação do nosso município. E a gente está sempre lá de portas abertas para a gente poder também receber a imprensa. Aliás, essa é a segunda vez que você está vindo aqui, que você está vindo aqui, Ismael, e não é por acaso. De tudo que a gente sempre é, gostou em Teresina, como cidadão, como morador, como alguém que admira, a cidade, estou falando aqui de política, a questão da educação, ela sempre foi um pilar muito forte. E forte não apenas dos resultados que a gente vê de Enem, dos colégios particulares, os colégios privados. Aqui temos ótimos colégios privados. Mas, e eu que venho de outro estado, eu sempre pude perceber a diferença que tinha no cuidado com a educação do município. Uma educação que eu não tenho medo de dizer, por muitos anos, eu estou aqui há 22, por boa parte deles, é uma educação que sustentou a educação do Estado, como meta a ser atingida ou como, né, estudantes entregues à próxima fase de estudo com uma boa qualificação de conhecimento. Me diz aqui, depois de 6 meses, Ismael, a gente já pode dizer que as coisas voltaram ao que deveria ser normal? E eu queria que você respondesse isso. Quem é que está ensinando melhor? É o governo na sua rede estadual ou é o município de Teresina na sua rede municipal? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Pegue essa agora. Obrigado. E você já começa com uma pergunta dessa difícil, né? Mas assim, Marcos, você fazia um retrospecto aí histórico do que a educação de Teresina sempre foi. Teresina sempre foi referência positiva no que diz respeito à educação na cidade e no país, diga-se de passagem. Sempre foi referência entre as capitais. E eu digo isso porque esse reconhecimento ainda hoje existe, né? Eu tive esse ano a oportunidade de estar em algumas reuniões do CONSEC, de conselhos de secretários municipais do país, em outros eventos também de secretários municipais de capitais e de cidades com mais de 500 mil habitantes, e apesar de um declínio que nós tivemos nos últimos anos na educação do município de Teresina, Teresina ainda possui ainda essa referência. Eles ainda olham para a cidade de Teresina como uma grande referência, que sempre foi. E você diz, olha, eu tenho 22 anos que estou aqui. Então, quando você chegou aqui, eu era aluno da rede municipal. Eu estava com 12 anos de Verdade. idade, eu era aluno da rede municipal, era aluno da Escola Municipal José Gomes Campos, na região da Grande Santa Maria, que inclusive é a melhor escola do país com relação ao resultado do IDEB. Então, no último IDEB, o José Gomes Campos foi a melhor escola pública da nossa cidade também, primeiro colocado da cidade. E assim, essa recuperação da credibilidade perante a população da educação do município, ela demanda tempo. Naturalmente, que, por exemplo, no estado do Piauí, é um processo que se iniciou há 3 anos, né? Está entrando no terceiro ano de gestão do governo Rafael e que está à frente da Secretaria de Educação, o secretário Washington Bandeira. E aqui no município nós estamos iniciando um novo capítulo nesse processo, né? Porque se fechou esse ciclo da última gestão do doutor Pessoa e se iniciou um novo modelo administrativo de gestão. Então, assim, fazer esse comparativo de quem ensina melhor, nós vamos acompanhar isso ao longo do tempo. E isso é muito importante, por quê? Porque, na verdade, os nossos alunos da rede municipal serão alunos da rede estadual, Marcos. Então, se eles chegam também bem preparados na rede estadual, naturalmente o Estado teria menos dificuldades para preparar esse aluno, naturalmente, para um futuro ensino superior. Então, assim, nós temos focado muito nisso aqui na rede municipal. E assim, eu sido muito sincero. O secretário de Educação do Estado tem sido muito receptivo ao nosso grupo. Nós Então, iniciamos o você ano. pode me dizer aqui que hoje existe um diálogo bom entre. É claro que a pergunta ela é instigante, ela traz a atenção das pessoas, mas você está dizendo que hoje vocês têm um diálogo bom. Sim,
apesar de toda essa questão político-partidária, no dia que eu dialoguei com o secretário Washington a primeira vez, eu disse, secretário, é hora de nós colocarmos qualquer questão de político-partidária no bolso e trabalharmos o propósito da educação. Ele olhou para mim e disse assim, olha, foi o que eu senti falta nos últimos anos, né? Então, a Secretaria de Educação do município de Teresina hoje tem um diálogo com a Secretaria de Educação do Estado, até porque, como estou dizendo, a gente tem que trabalhar como rede. Nós temos feito parcerias com o próprio Estado, com a Secretaria de Educação do Estado. Sim. Um dos grandes desafios nossos, Marcos, alfabetização na idade certa. Teresina, até 2020, na gestão do ex-prefeito Firmino, e que, na verdade, à época tinha como secretário de Educação o professor Cléber Montezuma, depois a professora Kátia Dantas, Teresina, as nossas crianças, no segundo ano, tinham um percentual de mais de 90% das nossas crianças alfabetizadas no segundo ano. Esse percentual, ao longo dos últimos anos, caiu para 54%. Olha a perca que nós tivemos, né, em termos percentuais. Hoje eu tenho alunos não alfabetizados, e quando eu falo de não alfabetizados, é que não sabem nem ler e nem escrever, no 9º ano. No último ano do ensino fundamental. Você tá brincando. Eu tenho 74 alunos. Na rede municipal de por Teresina. descuido, porque isso só pode ser... E como eu não atribuo... É criminoso. Eu não atribuo de maneira alguma aos profissionais da educação. Eu não atribuo de maneira alguma, mas elencar o que é prioridade e o que deve ser prioridade na gestão. E aí eu te digo que é prioridade que nós apresentamos para o Estado e que o Estado, a Secretaria de Educação, a gente precisa reconhecer isso do Estado, abraçou por meio do governador. Nós chegamos assim, olha, nós temos um modelo de gestão no município que nossos alunos até do segundo ano aqui representa 30% dos alunos do Estado no nosso segundo ano, aqui na educação, na educação infantil, no segundo período da educação infantil. Então, se os nossos dados vão bem, os dados de vocês também vão melhorar em termos de Estado, né? Então, nós fomos dialogar com o Estado, apresentamos uma proposta que já tinha dado certo no passado, que foi quando nós alcançamos esse percentual, e nós estamos hoje investindo muito nesse trabalho da alfabetização das nossas crianças na idade certa, porque depois, para corrigir esse fluxo lá na frente, eu tenho mais investimento e tenho mais dificuldades de corrigir. E tem menos eficiência, porque essas pessoas com mais idade, elas têm outras responsabilidades, elas são pais, mães de família. Terão mais dificuldades. Emprego, enfim. E talvez serão os futuros alunos da educação para jovens e adultos, porque não foram alfabetizados na idade certa. Se tiverem a sorte de conseguirem chegar até lá, de se tiver a disponibilidade para estudar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu imagino que o governo tenha que olhar para vocês hoje como parceiros, porque se a gente tem 500 mil analfabetos, se a gente tem 14,7% de população analfabeta, a medida mais urgente é que não tenhamos novos analfabetos. Sim. Tem que fechar o ralo disso. Então, e eu tô assustado. Você está dizendo que caiu de 98? 96 a 98 para 54. Para 54 o número de... E o último resultado divulgado essa semana pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, Teresina, que estava sempre ali entre os primeiros, agora está em 7º, né, entre as capitais, né, entre as capitais do país. Se eu pegar as cidades com mais de 500 mil habitantes, Teresina ainda cai um pouco mais também. Dados referenciados de 2023 ou 2024? 2024. Levando 2024. Então, assim, nós estamos, na verdade, fazendo esse trabalho de assegurar que os nossos alunos, de não deixar nenhum aluno para trás e alfabetizá-los. Ora, eu posso investir no programa Cidade Olímpica, onde eu pego aqueles alunos que têm muito, que são mais destaque em determinadas áreas e fazer um trabalho diferenciado com eles, eu posso, é ótimo. Eu posso trabalhar com aluno mediano, preciso trabalhar com mediano, mas eu não posso deixar para trás o aluno que não foi alfabetizado na idade certa. E aí nós lançamos uma proposta para o Estado, e o Estado, inclusive, olhou para a gente e disse assim, olha, pois nós vamos replicar isso em outros municípios, né? O Dr. Washington está replicando também para outros municípios a proposta do assistente de alfabetização. Nós fizemos uma seleção que nesse período agora de férias, inclusive, esse assistente de alfabetização está fazendo uma espécie de um reforço a mais para esse nosso aluno que está nessa condição de não alfabetizado na idade certa. Para quê? Para a gente dar uma atenção. Agora a gente está trabalhando com todos os públicos. Eu tenho abaixo do básico, eu tenho um básico, eu tenho o adequado e eu tenho o avançado. Qual que é o nosso desejo? Temos metas. E aí a gente até disse para o Estado, disse, olha, Estado, se a gente conseguir recuperar o que a gente fez em 2020, o que a gente fez, que eu digo assim, que parte da nossa equipe que integra hoje estava lá e sabe como fazer, né? Se o município fizer e conseguir os resultados que alcançou em 2020, nós vamos subir um percentual de 10 pontos aqui em termos de alfabetização do Estado, que hoje é de 58%, na idade certa a gente vai para 68%. Só Teresina. E se ele implementar naturalmente esse modelo em outros municípios
e se conseguir percentuais, a gente chega em 70% já já. Então, assim, nós temos tido essa parceria, fizemos esse trabalho, fizemos uma seleção, são aproximadamente 240 profissionais que estão hoje entrando na rede nesse mês de julho, com essa parceria com o Estado, que entrou com um aporte financeiro para a gente poder avançar. Ah, então o aporte essa parceria, ela se materializa como aporte O financeiro. aporte financeiro diretamente para esses profissionais, eles não repassam recursos para o município. Certo. A nossa responsabilidade enquanto município foi fazer o trabalho de seleção desses profissionais, fazer o trabalho de formação desses profissionais. Entrega o cadastro e eles fazem todo o processo de pagamento a estes profissionais pela Secretaria de Educação do Estado. O nosso trabalho é o quê? Entregar o aluno. Ter feito a seleção. E a estrutura física. Ter feito a formação desses profissionais, trabalhar a formação deles, porque tem que ser algo direcionado, tem que ser algo orientado, né? Nós temos um centro de formação muito qualificado, nossos profissionais que estão na rede municipal de educação de Teresina. E, claro, a execução. E aí a gente vai fazer todo o monitoramento dessa execução, mas nesses 6 primeiros meses nós já conseguimos ver avanços. Nós já tivemos uma redução. Nós inicialmente começamos a rede avaliando que tinha aproximadamente 12 mil crianças não alfabetizadas na nossa rede municipal. Só para a gente deixar claro aqui para as pessoas. A rede municipal, eu sei, mas quero que você diga, tem quantos mil alunos em Teresina? Último dado, 90.014 alunos. 90.014 alunos. Com quantas escolas aqui? São 323 escolas, são 150 escolas de ensino fundamental e 173 escolas de educação infantil. Certo. Então, o que a gente está falando aqui que é creche ou pré-escola. Olha só como é o tamanho da Prefeitura de Teresina. Se a educação fosse um município, você seria facilmente com os alunos. E se a gente contar aqui 1 ou 2 responsáveis por aluno, você facilmente seria o segundo município do estado. Sim. A gente está falando de uma gestão enorme. Sim. Né? A gente seria maior do que Parnaíba em pessoas diretamente influenciadas, com suas vidas influenciadas pela gestão da educação. Então, assim, é um número muito grande. Ele é superlativo não só para a prefeitura, mas é também para o governo do estado. E aí você está me falando assim, ó, a gente tem esse trabalho, está conjunto, você está dizendo que disseram que agora tem. Agora sim, você está numa vantagem de estar no começo. Então você não tem que se preocupar de uma maneira muito forte com política eleitoral. Sim. Lá no governo eu tenho visto muito em bastidores. Ainda não é o tom que a gente dá aqui, porque eu acho que esse ano a gente tem que preservar muito a administração ainda. Mas lá tem até disputa por vice, falam muito no nome do secretário estadual de educação. Tu já viu a educação balançar para o lado mais político-eleitoral ou nesse aspecto você ainda acha que a administração está em primeiro lugar? Assim? Você sentiu de alguma maneira influência política nesse trato com o que você está tendo? Não, a priori, pelo contrário, nós temos falado justamente da política de resultados, né? Eles querem melhorar os resultados deles, mas eles sabem que Teresina é extremamente importante para que eles possam ter essa melhoria significativa. Então, assim, a priori, o meu diálogo com o secretário de Educação foi extremamente técnico. Vou dar um exemplo. Eu tenho escolas da rede municipal que cediam turmas da EJA do Estado. E aí, o que foi que eu fiz em parceria com eles? Assim, secretário, vamos lá. Durante todos esses anos, nós cedemos as nossas escolas, nós temos a nossa estrutura, a gente paga água, a gente paga luz, as carteiras são nossas. Vamos fazer uma parceria? Eu tô sem licitação, me doe umas carteiras aqui. Não, eu pedi foi básico. Eu disse, eu quero umas carteiras aqui. Me dê umas carteiras para que a gente possa equipar essas turmas com novas carteiras. Porque nós encontramos, uma situação realmente que a gente ficou assustado, com terra arrasada mesmo. Mas você não vai chorar o tal do rombo aqui agora. Não, eu não costumo nem usar esse termo. Fala de desequilíbrio financeiro mesmo. E não é choro, eu estou falando da realidade. E a gente vai comprovar isso no segundo semestre e vocês vão perceber isso. Você acha normal, por exemplo, uma escola ter banheiro de palha para os professores utilizarem, para os profissionais de apoio utilizarem? Não, em Teresina. Eu sei que tem pelo interior do estado, eu estou falando de Teresina, numa zona rural que não é tão distante da região central de Teresina. Banheiro de palha, Ismael. Com banheiro de palha. Então, assim, um pátio coberto de palha. Eu vou pedir para você me mandar essas fotos. E aí eu vou lhe mandar essas fotos, lhe disponibilizo tudo. E a gente está fazendo esse trabalho agora justamente para mostrar para as pessoas o que nós encontramos na Secretaria de Educação e como nós estamos entregando. Mas em 7 meses nós conseguimos avançar bastante em reformas de escola, em manutenção de escolas, em retomada de obras como nós estamos retomando agora. Mas as coisas precisam ser ditas. E assim, você chega numa gestão
que logo na primeira semana de aula eu tive prejuízo. Por quê? Porque teve empresa de transporte escolar que parou na primeira semana de aula. Por quê? Porque ficaram 3 meses de 2024 em aberto com todos os prestadores de serviço do transporte escolar, com todos os prestadores de serviço de empresa terceirizada, com todos os prestadores de serviço de merenda escolar. E hoje, e olha que eu fui um vereador que sempre bati muito nessa história do terceirizado. Eu quero Bati ver. muito. Hoje nós não temos um contrato com pagamento em atraso na rede municipal. Nem de transporte escolar, nem de merenda escolar e nem de empresas de terceirização. Mas tem coisa para pagar de trás. E nós já saldamos as dívidas do ano passado. Nós tivemos que elencar, como eu estou dizendo, as prioridades. Não tem como a escola funcionar sem eu colocar o transporte escolar para funcionar. Me diz aqui, Ismael, peraí. Você falou muita coisa agora. Dívidas de 2024 para trás. A secretaria tem hoje? Nós temos ainda muitas dívidas, muitos fornecedores. Porque, Inclusive, assim, a gente pede paciência para os fornecedores que a gente vai conseguir avançar. Ontem sentou aí a Leopoldina Cipriano, Sim. nova gestora da Fundação, que é uma outra cidade dentro de Teresina, dentro da gestão, né? São essas duas cidades, educação e saúde. E ela disse, a gente tá com coisa dos anos passados que a gente ainda não sabe se foi fornecido, se teve. Nós também. As notas fiscais existem, estão lá, os contratos existem, mas a gente tem que ter um mínimo de auditoria para saber se esses negócios... eu até achei que estava meio atrasado esse negócio na saúde, porque depois de 6 meses você ainda está rodando atrás disso, mas enfim, é uma outra pasta. No seu caso, vocês estão fazendo essa auditoria, tem prazo para terminar, para saber se o transporte teve mesmo, se os ônibus rodaram mesmo, se as crianças foram transportadas mesmo? Pronto. Esses casos específicos de transporte escolar, de merenda escolar e do processo do serviço de terceirização, do serviço de apoio à gestão escolar, que são os profissionais que atuam dentro das unidades de ensino, eles todos foram atestados, né? Nós fizemos todo esse levantamento, tivemos todo o cuidado, e o único processo que hoje nós temos em aberto são as repactuações de processos de terceirizações que foram apresentados. Mas o processo regular de pagamento, eles foram regularizados já nesse início de ano. Transporte escolar, o que acontece? Eu só consigo fazer com que a escola funcione se eu tiver o transporte escolar funcionando. Para você ter uma ideia, Teresina tem hoje 189 ônibus na rota do transporte escolar. Isso corresponde a mais de 50% do transporte urbano normal da capital de Teresina. Para você ter a dinâmica, eu tenho ainda escolas que funcionam na rede municipal, e a gente está até nessa discussão agora, em outro município. Eu tenho uma escola que não se sabe se ela é de Nazário ou se ela é de Teresina. Eu tenho uma escola que não se sabe se ela é de Curralinhos ou se ela é de Teresina. Se é daqui ou de Alto? Né, de Alto acho que não deve ter, não, de Alto até que não, mas nessa região de Nazário, nessa região de Curralinhos, nós temos. E aí, inclusive, nós damos toda assistência. Nós temos os professores, nós temos os diretores, nós temos o transporte escolar. Mas precisa de uma... Aí nós estamos aguardando... Uma garantia. Nós temos uma legislação, inclusive, que está sendo discutida na Assembleia, né, sobre essa redefinição geográfica, dos limites geográficos entre Teresina e Nazário, para a gente poder definir se a escola vai ser nossa, se a escola vai ser de outro município. Tem influência e aí, assim, da Assembleia. Distância de 50 quilômetros, praticamente, da nossa sede para essa escola. Mas, assim, o que foi que nós fizemos? Todos os esforços. É porque, na verdade, tem que se elencar as prioridades. Em dezembro do ano passado, quando se foi desbloqueada as contas do município para o município efetuar os pagamentos, não se elencou as prioridades. Tanto que nós entramos o ano com as férias dos professores do ano passado em aberto. E tivemos que pagar com recursos próprios. Você está falando do Tribunal de Justiça. As contas estavam bloqueadas por determinação, inclusive, do Tribunal de Contas. Sim, Tribunal de Contas do Estado. Né? Por meio da equipe de transição, pedido do Dr. Silvio, do Jeová, aquela transição toda, estão gastando errado. Para. Aí, quando deu aqueles 2 últimos dias, se eu não me engano, 30 e 31, o Tribunal de Justiça disse assim, tá liberada, desbloqueia a conta para vocês pagarem. Aí saíram pagando sem planejamento. Só que não organizaram, como eu disse, as despesas prioritárias. Nós temos dívidas, só que nós estamos elencando aquilo que é prioridade. Vamos pensar comigo rapidamente aqui. O que é prioridade, por exemplo, para uma escola funcionar? Eu tenho que dar a garantia do transporte escolar, eu tenho que dar a garantia da merenda escolar, eu tenho que garantir que os profissionais de apoio estejam na escola. Então, nós atacamos principalmente essas dívidas, porque até então, Marcos, elas também eram as maiores. E nós tínhamos também ainda empreiteiras, construtoras, obras que foram inauguradas no ano passado e não estavam prontas para funcionar. Tem uma obra que foi inaugurada no ano passado e ela só vai funcionar agora em agosto. Por quê? Porque a obra não estava pronta. O CEMEI Vera Lúcia, no Primavera Leste, vai entrar em funcionamento agora no mês de agosto.
Por quê? Foram 6 meses para concluir a obra. Mas já tinha sido E ela inaugurado. foi inaugurada no ano passado. Meu Deus, que E loucura. assim como ela foi o CEMEI Felipe Guerra lá no residencial Eduardo Costa, que tinha sido inclusive resultado de uma ação nossa junto ao Ministério Público Federal, ainda no mandato de vereador, nós colocamos ela para funcionar agora no mês de maio. Que também O tinha sido colégio 15 inaugurado de no ano outubro, passado. aquele que deram o nome do Firmino, é para ele, do ex-presidente? Ainda hoje tem coisa para concluir no 15 de outubro. Mas também E foi nós inaugurado ano passado. Foi inaugurado, né? Foi inaugurado, foi entregue à comunidade e nós tivemos que fazer esforços para adquirir a parte de equipamentos, de materiais para dentro da escola, porque não tinha absolutamente nada. Me diz o seguinte, Ismael, você vem, obviamente, de uma postura, da posição de cobrança da Câmara Municipal, né? E agora você está no que as pessoas chamam, né, com o teto de vidro. Sim. Você está como é? Por trás da vidraça. Ser gestor está mudando a tua percepção até de ser vereador também, ou não? Por um lado, sim. Eu costumo dizer que, na verdade, às vezes você tá lá na ponta. Você acha que tem alguma cobrança que você fez sendo vereador que foi injusta com alguém que está em Eu, município? hoje eu reconheço que talvez eu avancei em alguns pontos que talvez eu pudesse recuar um pouco mais. Sobretudo no que diz respeito, por exemplo, eu tenho uma pauta que eu defendo demais, Sim. que é a pauta de servidores. Eu sempre defendi isso Certo. e continuo defendendo. Tanto que esse ano nós avançamos em valorizações para servidores na educação com muita Chamando briga. concursados também. Chamamos, já passamos de 800 convocados, vamos avançar agora no segundo semestre com mais convocações. E não só isso. Por exemplo, servidor da educação teve melhoria no que diz respeito ao reajuste do piso. Nós asseguramos um reajuste superior ao percentual nacional. Tudo bem, foi pouco, mas era aquilo que a gente poderia conceder nesse momento. Era 6,27%, Teresina concedeu 6,5% de forma linear, atingindo a todos os servidores da educação, professores e pedagogos. E, para além disso, nós fizemos agora, nesse mês de julho, estamos implementando a garantia dos nossos servidores, de servidores que desde o final de 2020, Marcos, aguardava mudança de nível, progressões e promoções na carreira. Foram 4 anos sobrestados esses processos, eles tinham sido Sim. concedidos, mas não tinham sido implantados no contra-cheque. E nós estamos, nesse mês de julho, implantando no contra-cheque dos nossos profissionais da educação essas mudanças de níveis que já tinham sido concedidas e não estavam implantadas ainda no contra-cheque dos servidores. Então, isso é mais uma comprovação que nós temos do trabalho de valorização dos nossos profissionais da educação, porque merecem realmente, e porque a gente sabe que agora a educação da cidade de Teresina, não por minha conta, mas por toda uma equipe técnica e por todos os gestores e profissionais que a integram, Teresina volta a trilhar realmente num caminho adequado, no caminho certo. Então, nós temos feito esse diálogo. Agora, o que às vezes eu paro como vereador para olhar, diz, rapaz, será que eu fiz uma cobrança exagerada demais? Mas alguns pontos, eu acho que se eu não tivesse feito a cobrança, talvez eu não tivesse nem tido resultado. Por exemplo, a escola lá do CEMEI Residencial Eduardo Costa, ela foi retomada a obra na gestão do Pessoa a partir de uma ação que eu movi no Ministério Público Federal. Coincidência ou não, quem acabou entregando a escola para a comunidade fui eu agora, enquanto secretário de Educação, que fiz um esforço gigantesco nos 4 primeiros meses para fazer com que o construtor entregasse a obra realmente e a obra estivesse pronta, apta para receber os alunos, como hoje está recebendo os alunos na Zona Sul de Teresina. Mas eu acho que, assim, em regra, a minha atuação como parlamentar, e que sempre foi muito nessa parte de fiscalização, eu só mudei de lugar. A minha postura, a minha conduta continua a mesma. Eu digo assim, porque a gente teve até greve esse ano. Não teve uma greve? Teve Acho que não uma- teve muita adesão, né? Mas Ó, teve não- aquela coisa Não teve 1% de adesão. né? Não deu 1%. Não deu 1% de adesão. Quando a gente foi fazer o levantamento da rede, as escolas funcionaram. Normal, né? Claro que tiveram professores que aderiram ao movimento grevista e, em regra, a maioria já estava ali envolvida no próprio sindicato, né? No próprio Sindicerme, e eles resolveram paralisar. Mas o prejuízo foi mínimo. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, uma pauta que eles queriam era o reajuste do piso salarial dos professores com base no percentual nacional. Nós apresentamos um percentual acima do que tinha sido estabelecido pela legislação federal. Perdeu até o objeto. Né? Perdeu o objeto, até tentaram mobilizar mais algumas pautas pelo meio, mas não houve adesão. E nós tivemos um ano regular, e eu espero que assim seja também o ano que está por vir, que 2026 também seja, porque nós estamos falando de uma garantia dos nossos alunos do direito à educação. Como é que tá a tua relação com os vereadores? Se assim, você já foi direto para a secretaria, você não teve tempo de casa com os novatos, inclusive. Eu queria saber, para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, porque já tem LTV, não sai daí. Aí eu queria saber o seguinte, porque esse ano, já
a prefeitura vai mandar a LDO e depois a LOA para lá, ou seja, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, né? E, obviamente, a Secretaria de Educação ela é interessada que o planejamento seja cumprido. Uhum. Como é que está o teu diálogo com os vereadores nesse sentido de planejar e conviver com a ajuda ou as críticas deles? Pronto, eu sempre lidei muito bem com as críticas, sabe? Eu sempre, eu ouço aquilo que eu de fato digo, rapaz, eu devo aproveitar isso aqui e melhorar em algum ponto, ou outro eu Hum. digo, eu só descarto porque aqui é uma crítica meramente política. Mas a minha relação com os parlamentares, eu recebi a grande maioria já na Câmara, né? Ou desculpa, na secretaria, a maioria dos vereadores já estiveram, eu já estive na Câmara também para conversar com os próprios vereadores, e a gente tem tido uma excelente relação. E eu tenho recebido de todos os partidos, tanto da base quanto da oposição. Ontem eu estava, por exemplo, com o vereador João Pereira. Hoje eu estava recebendo, por exemplo, o vereador licenciado, o vereador Zé Neto. Mas já recebi vereador Venâncio, vereador Joaquim, vários vereadores já estiveram presentes lá conosco para tratar de pautas relacionadas à educação da cidade. Até o presente momento, em relação à Câmara Municipal, eu não fui ainda convocado para nenhuma audiência pública, até porque também a gente tem uma postura, e aqui eu sempre bato muito nessa tecla, da transparência. Né? Eu sempre tive essa Não postura precisa enquanto ser vereador. convocado para entregar informação. Então, mensalmente, nós expedimos um relatório mensal na SEMEC com as ações da secretaria, a gente encaminha para a Câmara Municipal, encaminha para a própria Prefeitura, e eu tenho, inclusive, um diálogo com o presidente Enzo, muito aberto também, que ele faz os encaminhamentos das demandas que são apresentadas na Câmara Municipal, e a gente dá a resposta no prazo legal. Tivemos uma parceria agora recente, inclusive, com o Câmara em Ação, e assim, tudo bem, diminuiu muito a minha ida para a Câmara, porque eu também tenho um trabalho de visitar as escolas. Agora que eu consegui visitar 52 de 323, diante de tantos desafios que a gente tem para enfrentar. Mas essa relação tem sido construída com muito respeito, natural que em algum momento ou outro haja algum tipo de divergência, mas eu tenho lá vereadores que já foram me visitar esse ano 3 ou 4 vezes. Eu vou dar um exemplo. Vereadora Fernanda Gomes, já esteve lá na Secretaria de Educação tratando de pautas da educação 3 ou 4 vezes. Vereador Venâncio, vereador Carpejani, e todos são muito bem recebidos, sabe? A grande maioria já esteve por lá. Alguns eu já puxei a orelha, rapaz, nunca foram me visitar, estamos lá à disposição para ouvir, para apresentar as demandas. Às vezes eles apresentam alguma demanda no meio de uma ligação e a gente resolve da mesma maneira, sem que eles estejam presentes na educação. Mas eu tenho tido uma excelente relação com eles. É porque às vezes a gente que é da imprensa, a gente escuta muito o choro do cara que eu não consigo indicar ninguém, não sei o quê. Teve até que, eu vou guardar o nome aqui, lhe digo até depois da entrevista. O cabra chegou pra mim e falou assim, rapaz, mas ele fica só, ele não bota nossos terceirizados, ele só fica chamando concursado na secretaria. Tu se incomoda com isso? Não, eu não me incomodo. Com essa pressão. Tu sente a pressão de assim, ei, não chama mais concursado não. Não. Bota os contratos aqui pra gente por que ter uma aproximação política. Mas deixa eu te dizer, sabe por que eu não me incomodo? Na verdade, assim, particularmente, o que foi que nós fizemos? A Prefeitura de Teresina implementou uma coordenadoria de terceirização. Certo. E essa coordenadoria de terceirização faz hoje esse trabalho, a gente só faz o encaminhamento para a coordenadoria de terceirização da nossa demanda, e a coordenadoria de terceirização é quem faz as tratativas com as empresas para fazer as contratações. Isso para mim foi uma bênção, porque eu costumo dizer que é melhor ter paz do que ter razão nas coisas, sabe? Então, hoje os vereadores que vão lá tratar comigo na SEMEC, eles já sabem, dizem assim, olha, eu não vou pedir nada disso aqui, não, que não tem mesmo aqui, mas eu queria ver a questão de escola, eu queria ver a questão de melhorar a qualidade de uma escola da região que eu represento. Mas que bom, isso tirou pressão da administração. Tirou um peso gigantesco das minhas costas, até para não dizer assim, ele tá fazendo política, ou tá fazendo isso com cargo terceirizado. Nós entregamos foi a melhor coisa que nós fizemos. Pega, me deixa aqui com as coisas daqui. Porque se eu fosse parar para resolver só isso, eu não ia trabalhar, porque são mais de 3 mil servidores terceirizados na rede municipal de ensino, né? São 323 escolas, dá uma média de 10 servidores por escola terceirizados. No mínimo, porque tem a parte administrativa. Então, isso para mim foi uma paz, né? Então, isso acaba nos... Melhor ter paz, como é? Do que ter razão. Do que ter razão. Essa aí eu vou levar para casa. Ô, Ismael Silva, é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu vou chamá-lo de novo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Já estourei até 7 minutos. E só hoje o apresentador do próximo programa não vai ficar com raiva, que sou eu ainda. No outro programa também. Mas a partir de segunda eu tenho que voltar aqui a 1h da tarde direitinho. Mas quero agradecer a tua participação aqui e o desprendimento que você teve de ajeitar teus compromissos para vir prestar informação de transparência, conversar com a gente. E claro, essa dedicação que você tem
ao povo de Teresina. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e faço aqui, me convide no segundo semestre, que nós temos no mês de agosto muitas obras para entregar para a cidade de Teresina, muitas escolas reformadas e muitos avanços em termos de economicidade de recursos dentro da Secretaria de Educação também. Ou antes disso, na primeira polêmica e oportunidade, tá bom? São 13 horas e 8 minutos, a gente vai terminando assim a nossa entrevista dinâmica e ao mesmo tempo, já que a gente está estourando tempo, o Política Dinâmica também vai acabando. A gente se vê já já na IEL TV. Um grande abraço. Até mais.